Olha só, hoje a gente vai fundo num processo que é super silencioso, mas que afeta, nossa, milhões de pessoas. A resistência à insulina. A gente vai entender como é que ela tá por trás daquela gordurinha abdominal que não sai por nada, sabe? E também do fígado gorduroso, da pressão alta, até do diabetes tipo 2. E o mais doido é que tudo isso começa a acontecer muito, mas muito antes de qualquer exame de glicose dar alterado. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto, tá? Primeiro, a gente descobre qual é essa causa oculta da gordura. Depois, vamos entender como a glicose vira combustível, o que dá errado para ela virar gordura e como isso cria um ciclo vicioso de inflamação. Aí a gente vai ver os 5 principais sinais de alerta e, claro, o mais importante de tudo, como dá para reverter esse processo. Bora lá então. Para começar, vamos direto ao ponto que amarra todos esses problemas de saúde. É uma pergunta que muita gente se faz, né? Por que será que aquela gordura na barriga parece que não sai de jeito nenhum, mesmo fazendo dieta, se matando na academia? Ou então porque a pressão vive alta? Pois é, a resposta para isso tudo costuma apontar para um único culpado, um problema lá no nosso metabolismo. E o nome desse culpado é resistência à insulina. Pensa assim, é como se as células do nosso corpo começassem a ficar surdas para o sinal da insulina. Elas simplesmente ignoram. E aí o corpo todo entra num desequilíbrio danado que acaba aparecendo como gordura na barriga, triglicérides lá em cima e pressão alta. Mas calma aí, pra gente entender o que tá dando errado, primeiro a gente precisa ver como o sistema deveria funcionar direitinho, né? Então vamos acompanhar o caminho da glicose desde o prato de comida até virar energia. Olha, quando tudo funciona bem, é um processo lindo. Funciona assim, a gente come carboidratos, certo? A digestão quebra eles em pedacinhos minúsculos de açúcar, que é a glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea. Quando o pâncreas percebe isso, ele libera a insulina. A insulina é tipo uma chave. Ela vai lá, encaixa na fechadura da célula e abre a porta para a glicose entrar e virar energia. Simples, né? E super eficiente. Agora, aqui tá o pulo do gato. Nem todo carboidrato é igual. Pensa numa batata doce, cheia de fibra. Ela libera a glicose no sangue bem devagarinho, aos poucos. Agora, pensa na farinha branca, no açúcar. Eles não têm fibra, então é como se despejassem um caminhão de glicose no sangue de uma vez só. É um pico, uma onda gigante que o corpo precisa dar um jeito de controlar. E aí, o que acontece quando o corpo vive levando esses banhos de glicose dia após dia? Bom, aí ele é obrigado a mudar o plano. E é aqui que a coisa começa a complicar. É como se nosso corpo tivesse 2 botões, sabe? O modo usar energia, que é o normal, e o modo guardar energia. Quando as células já estão com um tanque cheio de energia e continua chegando mais e mais glicose, não tem jeito. O corpo aperta o botão de guardar energia. Na química do corpo, o caminho é bem direto. O excesso de glicose vira um excesso de uma outra molécula, chamada acetil-CoA. Quando as fábricas de energia da célula já estão lotadas, trabalhando a todo vapor, essa acetil-CoA que sobra é desviada para outra linha de produção, a de gordura. E essa gordura é empacotada na forma de triglicerídeos. E para onde vai essa gordura toda? O primeiro lugar a sofrer é o fígado. A gordura começa a se acumular lá dentro, causando o que a gente conhece como esteatose hepática, ou simplesmente fígado gorduroso. Só que o fígado tem um limite. Quando ele não aguenta mais, ele começa a exportar essa gordura para um depósito que tem espaço de sobra, a nossa barriga. E se você acha que o problema parava por aí, segura, porque agora a gente entra num ciclo vicioso. Essa gordura não fica lá parada, quietinha. Ela alimenta o problema. É o seguinte, essa gordura que se acumula na barriga não é só um peso extra. Ela é como uma pequena fábrica que fica produzindo substâncias inflamatórias o tempo todo. Essas substâncias caem na corrente sanguínea e deixam o corpo todo num estado de inflamação constante, sabe? Uma inflamação que a gente não vê, mas que tá lá. E o que essa inflamação faz? Lembra da chave, a insulina, tentando abrir a porta da célula? Essa inflamação é como se alguém fosse lá e colocasse chiclete na fechadura. O sinal da insulina fica bloqueado, a chave não consegue girar direito. Ou seja, a inflamação piora a resistência à insulina. O pâncreas, coitado, percebe que a glicose está alta no sangue e não está entrando nas células. O que ele faz? Entra em desespero. E começa a trabalhar o dobro, o triplo, produzindo e jogando muito mais insulina no sangue, na tentativa de forçar a porta da célula a abrir.
E aí o ciclo se fecha de uma forma terrível, porque o principal sinal para o corpo continuar no modo guardar energia é justamente o excesso de insulina. Então, mais insulina significa mais produção de gordura, mais gordura gera mais inflamação, e mais inflamação gera mais resistência, fazendo o pâncreas liberar mais insulina ainda. É uma bola de neve que não para de crescer. Para resumir essa bagunça toda, a inflamação é, ao mesmo tempo, a causa e a consequência da resistência à insulina. Uma coisa alimenta a outra num ciclo que, se a gente não fizer nada para quebrar, só vai piorando com o tempo. Ok, já entendemos toda a teoria por trás, mas e na prática? Como a gente identifica isso? Quais são os sinais de alerta que o corpo e os exames de sangue nos dão? Existem 5 sinais principais. Juntos, eles formam o que os médicos chamam de síndrome metabólica. E ter essa síndrome é basicamente o diagnóstico de que a resistência à insulina já se instalou. Vamos dar uma olhada nesses 5 marcadores. Se a pessoa tiver 3 ou mais deles, já fecha o diagnóstico. Primeiro, a circunferência abdominal grande. Isso é o resultado direto daquele estoque de gordura, né? Segundo, triglicerídeos acima de 150. Lembra que o excesso de glicose vira triglicerídeos? Tá aí. Terceiro, o colesterol HDL, o bom, muito baixo. A inflamação crônica derruba o HDL. Quarto, a glicose em jejum, já acima de 100. Isso mostra que o sistema não está dando conta. E por último, a pressão arterial alta. Sabe por quê? O excesso de insulina faz os rins segurarem mais sódio e água e isso aumenta a pressão. Mas, a melhor parte é agora. Isso não é uma sentença, muito pelo contrário. Como tudo isso é causado principalmente pelo estilo de vida, a gente pode reverter com mudanças no estilo de vida. Vamos ver como quebrar esse ciclo? A ideia é atacar o problema por todos os lados. Na dieta, o foco é cortar os gatilhos, menos açúcar e farinha refinada e mais fibra. No exercício, o ideal é combinar treino de força, que deixa os músculos mais famintos por glicose, com um cardio moderado. Dormir bem, umas 8 horas por noite, é fundamental para regular os hormônios. Gerenciar o estresse também, porque o estresse crônico bagunça tudo. E, em alguns casos, suplementos como berberina, inositol, magnésio e ômega 3 podem dar uma boa ajuda. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conhecimento é poder, mas a transformação de verdade só vem com o primeiro passo. Olhando para tudo isso, qual dessas mudanças pode ser o seu começo para quebrar esse ciclo vicioso? E eu quero saber qual dessas dicas dá para começar a aplicar hoje. Me conta aqui nos comentários. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa saber disso. E não esquece de seguir @paulafilosofia_de vida para mais conteúdo assim. E se quiser mergulhar de cabeça nessa jornada, nosso site, o www.paulo.com.br, está lá para ajudar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.